Olá pessoal, muitas pessoas não sabem o que é administrar ou o que um administrador faz. Administrar é uma atividade que pode ser resumida em 4 passos: planejar, organizar, dirigir e controlar. Se você quer administrar qualquer coisa, seja um projeto pessoal, um negócio, uma empresa, um departamento de uma empresa, suas próprias finanças pessoais, por exemplo, você precisa exercer conjuntamente esses 4 passos. Então, administrar pode ser resumido pela sigla PODC. O que seria essa sigla PODC? P de planejamento, O de organização, D de direção e C de controle. Na literatura, essa sigla é conhecida como processo administrativo ou funções da administração. Então, em poucas palavras, o que é administrar? É planejar, organizar, dirigir e controlar. Em poucas palavras, o que um administrador faz? Ele planeja, ele organiza, ele dirige e ele controla conjuntamente. Primeiro passo, planejar. Planejar envolve estabelecer objetivos e metas e como alcançá-los. Muitas pessoas confundem objetivos e metas. O que seria objetivo? Objetivo é o que se pretende alcançar. E metas? Metas são as atividades específicas que vão lhe permitir alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ou tenha como objetivo fazer uma viagem ao final do ano. Você pode estabelecer como meta, por exemplo, economizar R$ 300 por mês, para que isso lhe permita alcançar o seu objetivo de fazer uma viagem ao final do ano. Infelizmente, essa primeira etapa, pessoal, do planejamento, ela é muito negligenciada no Brasil. A cultura brasileira é caracterizada, dentre várias outras coisas, pelo improviso, né? Pelo famoso jeitinho brasileiro. Gasta-se pouco tempo com planejamento e muito tempo com a execução. Por exemplo, na construção de uma casa, estima-se que o brasileiro gasta 20% do tempo no planejamento, ou seja, projetando a casa, e 80% do tempo executando, construindo a casa. Já em outros países, como os Estados Unidos e países europeus, é o inverso. Você gasta 80% do tempo no planejamento, na projeção da casa, e 20% na construção da casa, na execução. Então, quando você gasta pouco tempo com planejamento, aumenta-se a probabilidade de você ter que enfrentar coisas que você não previu, ter que enfrentar coisas sobre as quais você não pensou antes, né? Aumenta-se a probabilidade, inclusive, de retrabalho, né? De você gastar mais tempo corrigindo coisas, ao invés de ter prevenido essas coisas. Esse planejamento, ele pode ser engessado, pessoal? Não. Todo planejamento tem que ter o mínimo de flexibilidade e é quase lógico, porque é impossível você prever todas as coisas, né? Tudo que poderia ou pode acontecer. Primeiro passo ainda, planejar. Para você colocar esse primeiro passo em prática, eu sugiro que você implemente ou coloque em prática o chamado plano de ação. Esse plano de ação, essa ferramenta, ela também é conhecida pela sigla 5W2H. São 7 perguntas que você precisa fazer. 5 perguntas começam com a letra W e 2 com a letra H. W primeiro vem de what, o que precisa ser feito. Você vai elencar todas as atividades que precisam ser feitas. W segundo, why, por quê? Por que cada uma dessas atividades precisa ser feita? Muitas vezes nós executamos atividades que não vão fazer diferença no final. Terceiro W, who, quem? Quem ficará responsável por cada uma dessas atividades? Quarto W, when, quando? Quando cada uma dessas atividades será realizada? Quinto W, where, onde essas atividades serão realizadas? O primeiro H, how, como elas serão realizadas? E por fim, o segundo H, how much, quanto custará? Quanto custará a realização de cada uma dessas atividades? Essa ferramenta simples, pessoal, ela é ideal para reuniões. Não sei se você já participou de algumas reuniões que às vezes são longas e ao final da reunião as informações parecem que ficam no ar, porque não se estabeleceram todas essas coisas aqui. As responsabilidades, o que precisa ser feito, quando será feito. Então, essa ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta da qualidade, é uma
ferramenta salutar para reuniões, para que de fato as reuniões gerem resultados, gerem produtos. Segundo passo, organizar. Organizar precisa responder à pergunta como vai ser feito. É uma etapa para definição de responsabilidades e hierarquia. Quem fará o quê e quem responderá a quem naquele time, naquela equipe, naquele grupo. Quem prestará contas a quem? Quais são os benefícios desta etapa? Evita sobreposição de funções, ou seja, evita que mais de uma pessoa execute a mesma função, gerando retrabalho, e também adequa perfis. Você vai delegar atividades que são mais propícias, mais adequadas de acordo com o perfil de cada pessoa daquela equipe, de acordo com o ponto forte de cada uma dessas pessoas. É uma etapa, é claro, intimamente ligada à etapa anterior do planejamento. A gente viu agora há pouco na ferramenta 5W2H que dentre as perguntas que você faz a pergunta como as coisas serão feitas, né? E quem ficará responsável por cada uma delas. E há como você ser desorganizado e administrar bem? Não. Se a gente parar para pensar nesse termo organizado no sentido basilar, fica muito mais difícil de você ser um bom administrador se você não é organizado. Eu digo aos alunos de administração, como você quer que alguém entregue uma empresa nas suas mãos, que alguém entregue um departamento de uma empresa nas suas mãos, algo para ser administrado, se você mesmo é desorganizado? Se as suas finanças pessoais, por exemplo, são desorganizadas, se o seu guarda-roupa é desorganizado, se você não é pontual. Então, é uma etapa de fato fundamental para o processo administrativo. Terceiro passo, dirigir. Dirigir está relacionado a influenciar as pessoas, a motivar as pessoas, a conhecer, aquilo que pode estimular aquelas pessoas daquela equipe para cumprirem suas atividades, não de forma forçada, voluntariamente, e de forma eficiente. Alguns conhecimentos são fundamentais aqui nesta etapa, principalmente conhecimentos relativos à liderança, você saber aplicar o estilo de liderança, o tipo de liderança mais adequado àquele cenário e habilidades de comunicação. Essa é uma etapa relacionada à prática. Perceba que o planejamento e a organização, que são as duas primeiras etapas, as coisas ainda não começaram a acontecer. Já aqui nessa etapa de direção, as coisas já começaram a acontecer, já começaram a ser executadas. E nesta etapa de direção, são um grande diferencial as suas habilidades interpessoais, as suas habilidades de comunicação, de liderança, de motivação de pessoas, as suas habilidades inclusive de intermediar conflitos, de resolver conflitos. Quarto e último passo, controlar. Controlar é monitorar o cumprimento dos objetivos. Em outras palavras, pessoal, é comparar o que você está fazendo com o que você planejou. Se você não tem o hábito do planejamento, infelizmente você pode ser considerado ou pode se considerar uma pessoa descontrolada. Para pensar, se controlar é comparar o que está sendo feito com o que foi planejado e você não planejou, você não tem com o que comparar. Por exemplo, as suas finanças pessoais. Como que você pode afirmar que você é controlado financeiramente ou que suas finanças pessoais estão sob controle se você não teve nenhum planejamento anterior? Como você vai controlar se você não tem com o que comparar? Lembrando, o que não é registrado não é controlado. Dentro dessa etapa de controle, é fundamental você tomar nota, você anotar tudo e como as coisas estão acontecendo. Você precisa comparar o que está acontecendo com o que foi planejado. Se você não registra, não toma nota, não tem como você saber como as coisas estão sendo feitas. E se a gente parar para pensar, registrar as coisas é uma atividade tão salutar, tão ideal, que ela vai otimizar os próximos planejamentos que você vai fazer, os próximos ciclos de administração. Então perceba, se você quer fazer, por exemplo, um orçamento financeiro dos seus gastos pessoais para o próximo mês, se você tiver um histórico de como você gastou, em que você gastou nos últimos meses, com certeza esse seu orçamento ele vai ser muito mais assertivo, vai ser muito mais preciso. E por fim, qual que é o grande benefício dessa última etapa, pessoal, do controle? É o aprendizado. É nessa etapa que você vai identificar os desvios, é nessa etapa que você vai identificar o que está acontecendo de uma forma que não deveria acontecer e você vai identificar oportunidades de melhoria. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, retribua
clicando em gostei, inscreva-se no canal caso você não tenha sido inscrito ainda e compartilhe com pessoas que também poderiam se beneficiar com esse vídeo, que precisam de noções, de fundamentos da administração para que eles sejam mais bem-sucedidos em suas atividades. Muito obrigado e um grande abraço.